Olá! A sugestão de hoje na saleta de leitura é para os leitores de crônicas e é uma sugestão que vem acompanhada pela sonoridade do vento que fustiga Porto Alegre neste momento. Eu apresento o livro O Espalhador de Passarinhos, da autoria de Humberto Werneck, da editora Arquipélago. Vou ler o que está na orelha do livro. Na memória do menino, as aventuras de um quixotesco perpetuador da cantoria dos bicudos, a educação sexual na Idade Média dos anos 50 e o pequeno defunto que leva os óculos consigo para nada ver no fundo da terra. Na pele do jornalista, os espinhos de uma entrevista petrificante com Clarice Lispector, os ensinamentos de um jovem Gilberto Gil, Minha Ambição é a Boa Morte, e a lição ignorada de um editor-chefe, Não tenha filhos. Na coleção do catador de preciosismos vocabulares, o Aristo, a Festimana e o Balandral. Nas infatigáveis retinas do observador da vida, as separações que não dão certo, os santos de um lugar esquecido por Deus e os livros que forraram a infância. Veterano jornalista, inveterado colecionador de palavras, grande contemplador do mundo, sempre menino e filho de um protetor dos pintacilgos e curiós, Humberto Werneck cabe à risca na definição de José de Alencar para o bom cronista. Um colibri que suga e transmite o sal, a graça e o espírito das coisas. Entretanto, mesmo sabendo voar, o filho do passarinho não fala de cima para baixo. Ele desce das alturas, senta na grama e conversa com a gente. E assim, espalhando boas histórias, preserva o canto inimitável da crônica brasileira. Este é um delicioso livro de crônicas que me chegou às mãos e justifico por que gostei dele. Porque as crônicas, embora em algumas vezes remetam a fatos ocorridos, elas não se concentram apenas naquilo que está datado, elas vão além e deixam entrever em suas entrelinhas e às vezes até mesmo nas linhas toda uma sensibilidade que fala as questões mais profundas que nós temos, as nossas perguntas, as nossas tristezas, as nossas angústias. É um texto marcado pela sensibilidade. E, para exemplificar, vou ler uma das crônicas, justamente aquela que foi referida na orelha, no texto da orelha do livro que acabei de ler e que fala sobre o Gilberto Gil. A crônica se chama Não Qualquer Vida e diz assim: Não vou esquecer o que me disse certa vez Gilberto Gil numa entrevista. Nossa conversa enveredara por um retrospecto de sua carreira, não só a musical como a política. Ele ainda não era ministro da Cultura, mas já tinha sido vereador na Bahia. Sem esquecer a militância em causas como a preservação do meio ambiente. O papo se espraiou depois por seus amores e casamentos, pela experiência de ser pai e perder um filho. Extenso, farto, diversificado, o balanço, lá pelas tantas, me sugeriu uma vida tão plena que nela já não coubesse mais nada. O que mais poderia ele ambicionar àquela altura, desafiei. E então veio de lá, embalada num sorriso, esta joia lavrada em 7 palavras. Minha ambição agora é a boa morte. Levei um tranco,
Teria ouvido bem? O artista à minha frente estaria me comunicando que, tendo vivido o suficiente e mal chegar aos 50 anos de idade, nada lhe restava senão pedir as contas e aguardar a morte? Gil achou graça no meu susto e, surpreendentemente sintético, para quem o barroco costuma derramar-se em meandros e volteios verbais, destrinchou para mim aquelas 7 assustadoras palavras. Morbidez nenhuma, assegurou, e muito menos estava ele entregando os pontos. Ao contrário, explicou, o que fazia era reforçar uma confiante disposição de vida. Mas não qualquer vida, acrescentou Gilberto Gil. A boa morte não se improvisa, é preciso merecê-la. E isso só se obtém se cuidamos de bem viver. Para lá de óbvio. E nem sempre nos lembramos disso quando nos assalta a angustiante ideia da própria finitude. Quando a morte deixa de ser algo que só acontece com os outros e se torna uma questão pessoal. Só então, tilintante, caiu para mim a ficha da compreensão. Aí pensei em mortes que presenciei e que não foram bons arremates. Gente minha que se foi, não suavemente, mas debatendo-se, como se fosse possível evitar o inevitável. Eis que, trocado em miúdos, estava me dizendo o sábio Gilberto Gil, com sua frase que cheguei a confundir com enjoativa autoajuda, que uma vida pode ser tão plenamente vivida que um dia baixe em nós uma serena aceitação da morte. Como no verso de Drummond, pois que aprouve ao dia findar, aceito a noite. Ter vivido bem nos enche. Lá no fim, venha ele como vier, na contagem regressiva sobre a cama ou no tranco de um infarto, de um acidente, da tranquilidade de quem, fechadas as últimas contas, pudesse dizer: tudo bem, gente, chegou a hora de dar uma morridinha. Esse texto e outros gostosos de ler estão no livro O Espalhador de Passarinhos, da autoria de Humberto Werneck, editora Arquipélago. Vá logo à procura do seu exemplar e boa leitura.